bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus, aleluia, glória a Deus. Hoje é dia 7 de outubro, segunda-feira, aleluia, bom dia, povo abençoado, bom dia, Bárbara, glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, bom dia, Bela, bom dia, Débora, bom dia, Maurício, aleluia, glória a Deus. Hoje é o dia que o Senhor fez e nós nos alegramos nele. Primeiro dia do nosso tempo de jejum, de oração. Amém? Glória a Deus. Vamos despertar o povo, vamos despertar a igreja, em nome de Jesus. Aperta aí a sua setinha. Bom dia, Edilaine. Aleluia, glória a Deus. Desperta aí, manda a sua setinha para alguém agora, em nome de Jesus. Pode fazer isso? Aleluia, glória a Deus. Temos live, a nossa live será todas segundas até sábado. De segunda a sábado nós temos live, amém, queridos? Bom dia, Igor, bom dia, Alexandra, bom dia, Vanessa, bom dia, Lincoln, bom dia, Fernanda, aleluia, glória a Deus, povo abençoado, cheio da vida, da graça, do poder de Deus. Amém? E eu quero convidar você já nessa manhã a começar o dia consagrando já esse dia, esse tempo de jejum, diante da presença do Senhor, louvando, engrandecendo ao Senhor, porque Ele é digno de toda a glória, de todo o poder, de toda a honra. Pai, nós abrimos os nossos lábios e começamos o nosso dia, louvando, entronizando, olhando para o Senhor nessa manhã. Senhor, nós te pedimos, Pai, enche o nosso coração nesse tempo, enche o nosso coração com a tua vida, com o teu fluir. Senhor, nós queremos fluir no teu Espírito, Deus, nesses dias, nessa manhã. Deus, nós colocamos, Deus, esse tempo de jejum, esses 21 dias diante das tuas mãos. Senhor, nós declaramos que não sairemos da mesma forma que chegamos. Senhor, haverá milagres, haverá manifestação do teu poder. Senhor, o Senhor será glorificado, a tua vida se manifestará, o teu poder será liberado. Pai, nós cremos nisso, te louvamos, te entronizamos nesse tempo de jejum, nesse tempo de oração, nesse tempo de consagração, sabendo que o Senhor é poderoso para fazer muito mais do que nós pedimos ou do que nós pensamos. Oh, obrigado, Jesus, obrigado, Senhor Jesus, aleluia, glória a Deus, aleluia. Aleluia, queridos, glória a Deus. Sabe, nós começamos hoje então 21 dias de jejum. Hoje é o primeiro dia e nós vamos usar então o livro Chamados e Treinados para Reinar. Você sabe que você foi chamado e também foi chamado e está sendo treinado para reinar com Cristo. Amém? Você crê nisso, querido? Você crê que você foi chamado e que está sendo treinado para reinar? Então, a primeira coisa que eu quero falar com você nessa manhã, o primeiro texto que eu quero ler é 1 Pedro 2,9. A palavra de Deus diz assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você foi chamado das trevas para viver no reino de luz, dentro de todas as áreas da sua vida. Sabe, ontem eu falei a respeito desse versículo. Sabe, se você não assistiu o culto ontem aqui em Berlim, você pode entrar e simplesmente assistir, né, e ver lá no YouTube, né, na Weinstock Berlim, esse culto e aquilo que nós ministramos e falamos. Mas praticamente o que nós falamos, nós contamos a história justamente que está no livro hoje, né, que o pastor e a pastora tinham uma cachorrinha. E essa cachorrinha era uma cachorrinha muito pequena e ela ficou grávida de filhotes. E os filhotes dela, eles não sobreviveram, eles morreram quando eles vieram, né, quando eles nasceram. Ficaram todos mortos. E essa cachorra viu a pastora Zanilda
pegar os cachorrinhos mortos, colocar dentro de um papel, de embrulhar, de colocar dentro de uma caixa, para que ela pudesse enterrar e descartar cada um desses cachorrinhos. E essa cachorra ficou muito triste. Ela chorava de dia e de noite. De dia e de noite. E isso começou a mexer muito com a pastora Zanilda e com o pastor Wilson também, mais para frente, porque a cachorra estava muito entristecida. E aí eles tentaram falar, o que nós vamos fazer para resolver essa situação? E aí eles souberam que a vizinha tinha uma gata que tinha acabado de ter filhotes, né? Que tinha filhotes. E o que eles fizeram? Eles pegaram um filhote de gato e colocaram junto com a cachorra. E isso resolveu o problema nas emoções da cachorra, né? Então eles pegaram o gatinho, levaram para casa e, para surpresa deles, né, a cachorra foi lá, pegou aquele gatinho pela boca, colocou ele na casinha e começou a cuidar dele, né? E adotou aquele gatinho como se fosse seu filhote. Mas o tempo passou e a gata, que era um filhote fêmea, ela cresceu e ela ficou até maior do que a própria cachorrinha. Mas a gata, ela foi criada como um cachorro. Ela comia comida de cachorro, ela vivia uma vida de cachorro, ela aprendeu as coisas de cachorro, mas ela era uma gata, mas ela agia como um cachorro, porque o que ela conhecia era uma vida de cachorro, sabe? E um dia, o pastor Wilson estava sentado no sofá e a gatinha veio ficar deitada nos pés dele. E ele pegou a gata e colocou ela no parapeito da janela, né? E como aquela gata foi criada para ser uma cachorra, e ela não sabia de algumas coisas, ela só andava no chão. E ela ficou olhando para a janela do lado de fora, né? Porque o sofá ele dava na janela da casa. E assim, uma altura de uns 60 centímetros, 80 centímetros do chão. E naquele momento, aquela gata viu e falou, nossa, eu estou enxergando tudo alto. O pastor isso percebeu que ela queria pular. Mas como ela nunca tinha pulado, nunca tinha feito isso, ela não sabia como fazer. E ele foi lá, né? E deu um empurrão na gata. A gata não sabia que ela era gata. Ela não conhecia a sua verdadeira identidade de gata. Se ela soubesse que ela era uma gata, ela pularia lá, sem nenhum problema. E aí ele empurrou a gata, ajudando, dando um empurrão nela. E essa gata, a hora que ele deu um empurrão, a hora que ele empurrou o gato pela janela, essa gata deu um grito. E ela caiu do lado de fora. Ela caiu do lado de fora. Como qualquer gato, que quando você empurra ele de um lugar, ele cai em pé. Depois de ela cair de pé, ela voltou para onde ela estava, olhando. E aí, o que o pastor Wilson percebeu? Nossa, eu vou repetir isso. E ele pôs novamente a gata ali no parapeito da janela e deu um empurrão. E mais uma vez ela caiu de pé. E isso aconteceu o quê? Umas 3 vezes. A gata descobriu quem ela era. E eu pergunto para você, você já descobriu quem você é em Cristo Jesus? Você já aflorou a sua identidade? A partir daquele dia, aquela gata ela não foi mais a mesma. Ela deixou de ser uma cachorra fantasiada. Ela passou a assumir a sua verdadeira identidade. Sabe, depois disso ela subiu no telhado, teve que pegar ela porque ela ainda não estava preparada para esse tipo de altura, né? Agora, essa história que está sendo contada hoje, querido, é para ilustrar o que quer dizer a sua e a minha identidade como partes de filhos de Deus. Sabe, cada um de nós, sabe, com todo respeito, cada um de nós, muitas vezes as pessoas estão vivendo como essa gatinha. Elas foram geradas na carne, aprenderam a viver na carne, se converteram, mas ainda não se apossaram da sua verdadeira identidade. Ainda estão vivendo na carne. Estão vivendo na carne. Nasceram da carne, conheceram Jesus, mas ainda estão vivendo essa postura, essa medida da carne. São filhos do Deus vivo, carregando o Espírito do próprio Deus dentro de si,
mas ainda vivendo como viviam antes de se converterem. Você não foi chamado para viver da forma como você vivia antes. Não foi chamado. Sabe, o maior benefício, quando você realmente não assume a sua identidade, e não assume o comportamento correto, o maior beneficiado é o diabo. E ele investe muito para que as coisas continuem assim, para que cada filho de Deus não tome posse da sua identidade. E quando um filho de Deus não toma posse para a sua identidade, ele se torna presa fácil para o diabo, ele simplesmente é alguém que não tem um propósito a ser cumprido. Mas quando um filho de Deus toma posse da própria identidade, ele se torna um perigo para o inferno. Você foi chamado para ser um perigo para o inferno. Por isso que o diabo ele faz tudo para que você continue da mesma forma. Ele faz tudo para que você continue como um gatinho. Ele faz de tudo da mesma forma que ele fez com um gatinho, continuasse agindo como um cachorro. E nesses dias, querido, nesses dias de tempo de jejum, tempo de consagração, a nossa intenção é cooperar com o Senhor. Nós queremos dar um empurrão. Ele te dará um empurrão para que você descubra qual é a clareza da tua identidade. A identidade que Ele te deu. Porque essa identidade que Ele te deu custou o preço de sangue. Custou o preço de sangue. Preço de sangue. E o preço que foi pago foi muito alto por Ele. E às vezes o fato de você não estar vivendo tudo isso é um desperdício enorme. Você não foi chamado para viver como na velha criatura. Agora, qual é a sua nova identidade? É como nós lemos aqui. Deus te inseriu na família dele. Nós somos inseridos na família dele. Agora nós somos família divina. Ou você pode declarar: eu faço parte da família divina. Você pode declarar isso. Eu sou cidadão celestial. Eu sou filho do Deus Altíssimo. Você pode declarar isso. Aleluia. E você como filho de Deus. Ou Ele colocou a mim e a você como sacerdotes reais. Por que sacerdotes? Porque nós representamos Deus. Onde quer que nós estejamos. Onde quer que nós fomos enviados, você representa Deus. E você faz parte de um sacerdócio real, porque você foi chamado para reinar. Essa é a sua poderosa e nova identidade que o Senhor te deu. E a palavra chama essa nova identidade de nova criatura. Você é nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Essa é a verdade a respeito de quem você é. E essa nova criatura tem um propósito de vida que está claramente definido nesse versículo de 1 Reis 2:9, que diz: anunciar, testemunhar ou proclamar que o que você é em Deus, ou o que você tem experimentado em Deus. Essa vida é chamada para isso. E eu pergunto para você: você quer esse empurrão nesses dias? Você quer esse empurrão para que você viva essa identidade? Tenha certeza que o reino de Deus será engrandecido através de um posicionamento seu, dentro do seu coração. E o império das trevas vai tremer. Essa é a grande verdade. E esse empurrão, ele acontece quando você ouve a voz de Deus te chamando para a imensidão do reino dele. Quando você se dispõe. Sabe, quando você se dispõe, só o fato de você estar aqui nessa manhã. Só o fato de você estar aqui nessa manhã e você estar inclinando o seu coração para dizer para o Senhor: Senhor, eu quero ouvir a tua voz. Eu quero clamar no meio dessa imensidão. Eu quero clamar que o teu reino venha sobre a minha vida, em nome de Jesus, que nesses dias você possa atender o chamado divino, porque Ele te chamou para reinar. Ele te chamou para reinar. Você pode dizer: eu tenho disposição, eu me disponho, eu inclino meu coração nessa manhã, para responder ao chamado divino, para responder ao Senhor, para responder tudo aquilo que Ele tem sobre a minha vida, sobre a minha vida.
Isso o Senhor está te chamando e me chamando, querido, nesses dias, para nós assumirmos a nossa verdadeira identidade. Hoje eu estou aqui como um canal para dizer para você, e juntos nós vamos empurrar uns aos outros para cumprirmos todo esse propósito. Todo esse propósito. Todo esse propósito. E nessa primeira parte do livro, querido, nós vamos falar a respeito de muitas vezes o medo tem impedido que os filhos de Deus abracem o chamado divino e desfrutem de toda a herança que Jesus conquistou na cruz do Calvário. Sabe, em diferentes épocas, em diferentes contextos, no aspecto social, no aspecto de idade, de qualificação, Deus está sempre chamando seus filhos para o seu eterno propósito. Há um propósito eterno. O Senhor quer tornar você e eu vencedores, como o Senhor é vencedor. E a forma de Deus simplesmente operar é através do chamado. Deus te chama nesses dias. Deus chama, Deus procura e chama. Desde o Éden Ele faz isso e Ele vai continuar fazendo isso, chamando. Deus veio aqui para te chamar. Até a volta de Jesus Ele vai te chamar, sabe, para que você nessa terra, para completar aquilo que tem a ver com a sua identidade de sacerdote real. Sacerdote representa Deus para as pessoas e também as pessoas diante de Deus e do Senhor. Você é o sacerdote real, porque você nasceu para reinar. Aqueles que abraçam esse chamado divino, eles reinarão somente em vida? Não, mas eles reinarão por toda a eternidade, porque Jesus é o Rei dos Reis. Sabe, nós vamos entrar aqui no primeiro capítulo do livro, né? Isso que eu fiz foi só uma introdução, a introdução para você, mas nós vamos entrar aqui no primeiro capítulo. Você é livre para reinar. Você pode dizer: eu sou livre para reinar. Sou livre para reinar. Gênesis 3, de 7 a 10 diz assim: abriram então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim, pela viração do dia, esconderam-se na presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Sabe, quando o Senhor nos criou, querido, Ele o fez para sermos como Ele é. Você foi criado para ser como o Senhor é. Ele diz: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. E eu quero dizer para você, Deus é livre. Ele reina pelos séculos dos séculos. E essa foi a vida que o Senhor nos deu desde o princípio. E nós sabemos que o diabo enganou Adão e a Eva e roubou tanto o reino quanto a liberdade do homem. A sua liberdade e a liberdade do homem foi roubada. E como consequência disso, da escolha errada, tanto de Adão quanto de Eva, eles passaram a ser dominados pelo diabo. E qual é a maior arma dele, do diabo, contra nós? É uma palavrinha chamada medo. Medo. Esse sentimento não era para fazer parte das nossas vidas, querido. Mas desde o pecado, ele não só faz parte, como ele nos prende de forma poderosa. O medo tem prendido você em circunstâncias. Imagina como seria a sua vida se não houvesse medo de nada. Você pudesse ir onde você quisesse a qualquer hora sem se preocupar em sofrer qualquer tipo de violência. Imagina no seu emprego, se você não tivesse medo de ser demitido, oprimido, passado para trás. Dentro da sua empresa você não se preocupasse se ela poderia simplesmente falir ou não. Imagina uma vida onde você não tem que se preocupar com a morte, pois ela não faria parte da sua vida, muito menos das
pessoas que você ama. Imagina você não se preocupar com nada disso. E sem falar o que? Na saúde. Já pensou uma vida na qual você não precisasse ter medo de ficar doente? O Senhor te chamou para viver essa vida. Com certeza, a liberdade seria uma liberdade plena, quando você não tem um medo. As nossas emoções seriam praticamente, verdadeiramente algo, dariam muito colorido, muita cor sobre as nossas vidas. E hoje, infelizmente, por causa do medo, os nossos sentimentos nos trazem para muito mais problemas do que alegrias. E o foco, muitas vezes, do cristão tem sido problemas, em vez do que? De alegrias. Sabe, o Senhor nos chamou e chamou você para viver uma vida sem ansiedade, viver uma vida sem pânico, sem peso, sem opressão. Você já imaginou viver uma vida assim? A maioria desses sentimentos, querido, que eu falei, ansiedade, pânico, peso, opressão, eles têm uma raiz. E essa raiz, ela se inicia numa posição de medo. De medo. Imagina o medo não estando na sua vida, os recursos financeiros que você economizaria ao ponto de desfrutar da vida, em vez de você ficar gastando dinheiro com segurança, né? Desde um seguro do carro até um plano de saúde a mais, porque às vezes você tem uma necessidade. Seria uma vida poderosa, querido. Sim ou não? Pois é assim que Adão e Eva viviam antes do medo. Antes do medo. Agora, como esse medo veio parar dentro de nós? Se você ler o que está escrito na palavra de Deus, no texto que nós lemos acima, a palavra de Deus diz que o homem teve medo de Deus. O homem teve medo de Deus. Está escrito, né? Nós lemos aqui. Vamos ler aqui? Olha o que diz. Esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, porque entre as árvores do jardim. Por que eles se esconderam? Porque eles tiveram medo. O homem teve medo. E ele teve medo por dois motivos. O primeiro motivo é a consciência do pecado. Adão sabia que havia pecado diante do Senhor. E o fato dele ter pecado, ele sabia que teria consequências desse pecado. E o segundo é porque eles conseguiram enxergar que estavam nus. Esses são os dois motivos. Primeiro, a consciência de pecado é quando você vive sobre condenação por ter feito algo que Deus disse para você não fazer. É importante frisar aqui, querido, que todos os mandamentos de Deus, não são para proteger a Deus, a proteger a Ele mesmo, mas para proteger a mim e a você. Para proteger você. Deus não diz para não fazer algo que vá prejudicar a Ele. Porque é impossível a gente prejudicar a Deus, querido. Mas, no entanto, o mesmo não pode falar sobre nós. O pecado pode e muito prejudicar a nós mesmos. Todo pecado nas nossas vidas tem consequência. Então, quando Deus diz que algo seria ruim para nós, pode ter certeza, vai ser ruim. Se nós fizermos, vai ser ruim. Sabe, essa consciência de pecado, ela nos afasta de Deus e faz com que nós nos escondamos dele quando nós ouvimos a sua voz. Pois ela, o que é essa consciência, querido? Ela sempre nos diz que Deus veio para nos punir pelo que nós fizemos. E isso gera o quê? Medo. O segundo aspecto que eu falei que é enxergar nudez. Enxergar nossa nudez é ver as nossas fraquezas, ver as nossas debilidades, ver a nossa impossibilidade de conquistar certas coisas. Você muitas vezes se vê dessa forma? Sabe, quando nós enxergamos isso, nós temos medo de fazer quase que qualquer coisa, porque nós sabemos que na maioria das vezes nós não vamos conseguir. Enxergar com todas as letras, todas as nossas deficiências, não é bom. Não é bom para as nossas vidas. Por isso que muitas vezes as pessoas falam, olha para você mesmo. Vai enxergar o quanto que você tem de debilidade,
O quanto que você tem. Sabe, o medo, muitas vezes, de nós nos enxergarmos a nós mesmos, é o medo que nós temos de sermos rejeitados por conta das nossas fraquezas. E as nossas fraquezas, elas geram isso dentro de nós, essa rejeição. E essa rejeição é dos sentimentos que mais nos fazem sofrer. Por isso nós fazemos de tudo para esconder a nudez, querido. Você faz de tudo para não mostrar muitas vezes seu lado fraco. Adão e Eva tiveram medo de Deus, querido. E o pior é que isso ainda hoje está acontecendo na vida de todo ser humano. E para piorar bastante, para azedar mais essa situação dentro do corpo de Cristo, isso continua acontecendo, querido. O diabo continua controlando a vida dos próprios filhos de Deus através do medo. Sabe, a sua vida tem sido controlada pelo medo, querido. Eu pergunto para você, sua vida tem sido controlada pelo medo? Qual é o maior medo que a consciência do pecado produz em nossas vidas, querido? O maior medo que pode haver na vida de alguém, de um ser humano, e que é produzido por essa consciência do pecado, é a morte. A morte nos assusta, porque nós fomos criados para morrer. Você não foi criado para ela. Assim como pensamos que tudo tem um fim com a morte, isso nos assusta. Ah, vai ter um fim, nos assusta. Mas eu e você precisamos entender, a obra do Calvário, ela vai além de ser uma maior do que uma maior expressão do amor de Deus. Ela também é um acerto de contas com a humanidade, é um acerto de contas de Deus com a humanidade. No Calvário as contas foram acertadas. Agora eu e você carregamos novamente a liberdade da vida. Ou no Calvário, as suas contas foram zeradas. O escrito de dívida que era contra você e contra mim, ele já foi pago, querido. Não há mais condenação. E essa frase não é uma frase apenas de efeito. Ela é a realidade no reino espiritual, diante do sangue de Jesus. Diante daqueles que por fé foram restaurados por Jesus Cristo. Começou uma nova vida para você. Você é uma nova criatura, surgiu uma nova criatura a partir do momento que você creu em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. As coisas velhas ficaram para trás, eis que fizeram novas todas as coisas. Você é chamado a partir daí para ser livre do poder do pecado que gera morte. Você passa da morte para a vida. Eu e você podemos entrar com ousadia diante de Deus, porque não há nenhuma nota promissória, não há nenhum escrito de dívida contra nós, não há contra o Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Isso tem que ser mais do que um entendimento, precisa se tornar uma experiência para todo aquele que crê. Consciência de pecado, ela destrói. Ela precisa ser destruída dentro de você nesses dias. Consciência de pecado precisa ser destruída. Consciência de acusação. O diabo vai continuar te escravizando, mesmo depois de convertido, se você não resolver a consciência de pecado. E ele vai te escravizar através do medo. Não há mais pecado que possa nos separar, querido. Não possa nos separar. Não há mais pecado que possa nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem passado, nem presente, nem futuro. Sabe, se você crê nisso, isso te livra de todo medo, te livra do diabo, das circunstâncias que o diabo usa para tirar a sua liberdade. Você pode dizer assim: todo problema foi resolvido com a morte de Jesus na cruz do Calvário. Todo problema foi resolvido com a ressurreição de Jesus na cruz do Calvário. Todo problema foi resolvido porque ele subiu aos céus, está sentado à direita do Pai, ele foi glorificado. Quando isso aconteceu, ou ele enviou o Espírito dele para todo aquele que nele crê. O Espírito Santo, quando você creu no sacrifício de Jesus, ele foi morar dentro de você. Lá em Atos dos Apóstolos,
A descida do Espírito Santo é para cobrir toda a nossa nudez, querido. O Espírito, ele nos assiste em nossas fraquezas. O Espírito te assiste hoje nas suas fraquezas. Romanos 8, 26. Com ele não há mais limites para a conquista, pois ele é o poder de Deus atuando dentro de você, dentro de nós. Por isso que o apóstolo Paulo diz assim: insensatez viver sem fluir o Espírito em nossas vidas. E ainda insiste para que nós vivamos nele, andamos sempre cheios dele. Cheios dele. Você pode ter consciência do Espírito dentro de você, mas não fluir com esse Espírito dentro de você. Não há mais fragilidade que nos impeça de conquistar todo o propósito eterno de Deus e todas as suas promessas para as nossas vidas. Sabe, você carrega dentro de você o Espírito Santo, o Espírito do próprio Deus. Nós recebemos esse Espírito e ele simplesmente manifestará sobre nós até que nós recebamos um corpo glorificado, o mesmo corpo que Jesus tem. Não há mais barreira, não há mais impedimento, não há mais desqualificação, não há mais inimigo, não há inimigo forte que impeça você de viver e desfrutar de uma vida eterna, querido, de uma vida eterna. Sabe, entenda, mesmo dentro de toda a consciência de pecado e de nudez de Adão e Eva, Deus andou pelo jardim, chamando por eles. Obrigado, Senhor. Deus andou no jardim, chamando por eles, mesmo na consciência de pecado e de nudez. E a voz de Deus dizia: aonde estás? Será que Deus sabia onde Adão e Eva estavam? Sabia que eles estavam envergonhados e tentando viver, se escondendo através de folhas da figueira. Sabe, folhas de figueira falam de tentativas humanas de encontrar o próprio destino pelas próprias mãos. Isso não é possível, porque o ser humano foi criado para uma vida divina. E somente por Deus pode viver essa vida, querido. Folhas de figueira não pode verdadeiramente cobrir e capacitar para viver o sobrenatural onde Deus vive, querido. Somente o sangue de Cristo, somente a justiça de Cristo, somente o Espírito Santo tem poder para isso. Sabe, é algo além da nossa vida humana natural. Sabe, vai além da nossa debilidade para vivermos e conquistarmos de forma natural. Sabe, Deus, como sempre fez desde o Éden, Ele continua nos chamando para viver essa poderosa e doce vida que Cristo conquistou para nós na obra do Calvário. E a voz de Deus continua soando hoje. Onde estás? Jesus já destruiu a nossa consciência de pecado, nos revestiu do Espírito. Então, sai de trás das árvores. Sai de trás das árvores, querido. Sai de trás das árvores. Deus te chama. Sai de trás das árvores e corra para o chamado que eu tenho para a sua vida. Corre para esse chamado divino hoje. Corre. Corre. Sabe, como diz aqui, o perfeito amor lança fora todo medo. Deus está te chamando. Não tenha medo. Corra para Ele, ao invés de correr e se esconder dele. Corra para Ele. Eu quero orar por você, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nessa manhã, obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo sacrifício da cruz do Calvário. Obrigado por termos sido comprados pelo preço de sangue. Nós reconhecemos o Teu senhorio. Nós conhecemos que todo escrito de dívida foi roubado, foi liquidado através do sangue. Nós somos justos, somos limpos, somos, Senhor, oh Deus, não há mais condenação em nós, em nossa vida. Deus, vem com a Tua consciência, Deus, nessa manhã, em nome de Jesus. Pai, traz, Senhor, a consciência que somos morada do Teu Espírito, que esse Espírito flui em nós, flui através de nós. Pai, nessa manhã, Deus, que a Tua palavra que não volta vazia, mas ela cumpra o propósito pela qual ela foi determinada. Encha cada coração nessa manhã, em nome de Jesus. Mude a mentalidade, mude, Pai, em nome de Jesus. Eu quero orar também, Senhor, pelas necessidades.
Senhor, em nome de Jesus, tudo aquilo que tem levado teus filhos a uma postura, uma posição de medo. Senhor, tu és a fonte inesgotável de vida, de provisão, de cura, de libertação, de restauração. Deus, nessa manhã, Deus, nós colocamos diante de ti todo o levante do diabo, querendo trazer prisão, querendo trazer cadeias, querendo trazer medos. Cai por terra em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai, nós abrimos a boca, Deus, nesses dias. Sabe, querido, abra sua boca onde você está, flua no Espírito aí agora, onde você estiver. Abra sua boca e declara, profetiza, ora em línguas, declara, manifesta o fluir do Espírito na sua vida, através da sua vida. Pai, nós abrimos a boca, Deus, nessa manhã, e declaramos, Senhor, a manifestação do teu sobrenatural sobre todas as áreas das nossas vidas. Pai, sobre cada necessidade, aquele que está enfermo, Pai, seja curado nessa manhã. Aquele que, Senhor, precisa, Deus, de direção, precisa, Deus, manifestação do teu sobrenatural em alguma área da vida, haja o liberar. Satanás, solta agora as emoções, solta agora aquele que está preso. Pai, haja salvação no meio dos lares. Pai, nós cremos, Deus, nesses dias, que haverá, Senhor, salvação, haverá, Deus, libertação, haverá, Deus, a manifestação do teu poder e do teu sobrenatural. Em nome de Jesus, nós abrimos a boca e declaramos isso, crendo na manifestação da tua vida, do teu poder, do teu fluir, na manifestação da novidade, de tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Deus, nesses dias, nós declaramos sobre as famílias, Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Senhor, todo aquele, Senhor, Deus, que não se sente capaz, todo aquele, Senhor, que se sente acusado, todo aquele que se sente oprimido, Deus, nessa manhã, Deus, vem com o teu Espírito, trazendo consciência de perdão, trazendo, Senhor, consciência, do teu amor que lança fora todo medo. Espírito Santo de Deus, nessa manhã, manifesta da tua palavra, Senhor, manifesta do teu chamado. Senhor, que cada um, Deus, ouça a tua voz nessa manhã. Senhor, o Senhor está à nossa procura e nós nos apresentamos diante de ti, entrando diante do trono da graça de forma ousada, cobertos pelo sangue, cobertos, justificados, redimidos, sabendo que pedimos em teu nome. O Senhor se manifesta sobre nós. Obrigado, Jesus. Obrigado pela tua presença. Obrigado pelo teu Espírito. Obrigado por esse primeiro dia de jejum. Obrigado, Senhor, pela consciência da missão que o Senhor nos tem chamado para esses dias, para que o Senhor nos capacite. Nós precisamos de ti, Espírito Santo. Precisamos da sua ajuda, Espírito Santo. Ajuda-nos, Deus, nesses dias. Ajuda-nos a ouvir a tua voz. Ajuda-nos, Deus, a nos fortalecer em ti, Pai. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado pela tua palavra. Obrigado pela tua vida. Obrigado pelo teu fluir. Obrigado pela tua presença. Em nome de Jesus, esses são dias de milagre. Esses são dias de transformação, querido. Esses são dias onde o Senhor quer falar com você de forma poderosa, para trazer um novo tempo sobre todas as áreas da sua vida. Amém? Hoje à noite, nós estaremos juntos no Zoom. Nós ali leremos o livro juntos e teremos mais tempo de oração. Amém? Então, separe esse tempo daquilo que você vai jejuar, esteja em espírito de oração, sabe? Evite determinadas situações que você sabe, rede social, né, jogos e coisas que sabe que vão roubar o seu tempo de estar diante da presença do Senhor. Amém? Hoje à noite nós estaremos juntos, espero você lá no Zoom. Deus abençoe você e, se quiser, leia o livro novamente, releia, medite, deixa o Espírito falar com você. Amém, querido? Deus abençoe e amanhã, nesse horário, nós estamos de volta, 7 horas. Amém? E hoje à noite no Zoom. Deus te abençoe em nome de Jesus.